temos o prazer de conversar hoje com a fundadora e diretora executiva da Autêntica Editora, Regiane Dias, que irá contar a nós como fundou a editora há 13 anos. Aliás, 2010, 13º aniversário da editora. Como foi desde os primórdios até agora, 2010? Então, a editora completa 13 anos em setembro. A gente escolhe essa data de setembro porque foi quando a gente lançou o primeiro livro da editora, que era uma tese de doutoramento sobre literatura, chamava A Voz do Veto, a Censura Católica, a Leitura de Romance. Na verdade, naquele momento, o meu contato maior era com a área de letras e com a área de comunicação. Então, em tese, o planejamento era para fazer livros nesse segmento, né? Mas, de qualquer forma, eu comecei experimentando um pouco nessa área e a autora, por exemplo, desse livro, A Voz do Veto, estava vinculada à Faculdade de Educação do FMG. Aí eu comecei a ter contato com uma área, que é a área de educação, que eu não tinha a menor noção como é que ela se articulava naquele momento. Aí eu percebi que os cursos de pedagogia e os cursos de pós-graduação na área de educação eram muito interdisciplinares. Então havia várias outras áreas naquele momento cruzando com a educação. Antropologia, sociologia, filosofia, estudos literários. Então começamos a publicar livros de autores da Faculdade de Educação, não só de Minas Gerais, como de outras faculdades. É por isso que durante algum tempo a Autêntica foi muito associada à área de educação. Sim. Isso não é verdade mais, porque a gente tem hoje umas 15 áreas diferentes que são priorizadas. Então, filosofia, antropologia, educação, claro, design, agora entramos um pouco na área de moda, etc. Tal. Então, mas durante muito tempo, realmente, a maior parte do catálogo da Autêntica estava relacionada à área de educação. O que foi importante, porque é fato, todo mundo sabe, que existe digamos assim, existe um pedaço do mercado editorial, ou um grande pedaço, ou uma parte, que é sustentada pela compra governamental. Claro. Então, seja via MEC, via secretarias estaduais, ou secretarias municipais. Como está a Autêntica em relação a esse mercado? Então nós nunca deixamos de certa forma, produzir para esses projetos, que são projetos da gestão pública. E eu acho que foi isso que fez com que a editora pudesse crescer nesses 13 anos. Mas aí nasceu a linha infantil também. Como foi? De certa forma também infantil é resultado dessa estratégia, porque você teve, hoje nas livrarias, todas as livrarias, as boas livrarias, as maiores, as de rede, tem lá um espaço significativo para o público infantil e juvenil. Mas a venda em livraria desse segmento é muito pequena. O que sustenta esse mercado também são as compras governamentais. E nós, 2 anos praticamente só, produzindo infantis, vamos aí talvez uns 30 títulos só até agora. E nesses 2 anos já tivemos muito sucesso com os livros infantis. Inclusive ganhamos um Jabuti no ano passado com o No Risco Caracol, que é da Maria Valéria Rezende, que é uma autora conhecida. Ela publicou outros títulos, publicou um livro que fez muito sucesso, que é O Voo da Guará Vermelha, há alguns anos. Ela tem tido trânsito internacional, agora mesmo estava em Londres, divulgando a sua obra e falando um pouco sobre mulheres que fazem literatura no Brasil. Agora, Regiane, de 13 anos para cá, como foi a evolução do mercado editorial? Olha, o fato é que assim, muitas coisas vêm acontecendo e a gente, obviamente, precisa se repensar o tempo inteiro. O que eu acho que aconteceu de 13 anos para cá é que você tem novidades, que são novidades provocadas pelo evento da internet. Então agora tem essa ampla discussão sobre o e-book. A cada mês ou a cada período eu tenho uma visão diferente disso, eu não consegui entender. Eu acho que o mercado ainda não definiu, não é só porque em primeiro lugar, o que me preocupa é que muitas editoras pequenas, inclusive, acham que o e-book é a salvação da lavoura, ou seja, que elas, obviamente, têm dificuldade com a distribuição, têm dificuldade de penetração nas livrarias, e que elas vão funcionar melhor comercialmente em função do e-book. Eu não acredito nisso, eu acredito que para todos os editores, para todo mundo que produz conteúdo, o e-book vai ser um braço de negócio. Perfeito. Mas eu acho que nunca vai chegar, não dá para falar em percentual, mas acho que nunca vai chegar a ser uma parte significativa dos negócios
das empresas e das livrarias também. Poderia fazer uma analogia como, por exemplo, o DVD ou o videocassete, que nunca substituíram o cinema? Eu acho que é um pouco mais complicado no caso do livro, porque tem uma outra batalha que tem que ser vencida, que é a formação de leitores no Brasil. Claro. E o governo tem cumprido a sua parte. Acho que nos últimos anos os projetos, os programas de investimento em leitura, eles estão sendo cada vez mais assertivos, eles têm crescido. Então, só que, digamos assim, as crianças, os jovens, eles têm encontrado sim o livro dentro da sala de aula, nos seus cantinhos de leitura, mas eu acho que a literatura para adulto, por exemplo, quer dizer, o leitor adulto, ele precisa ser incentivado, ele precisa ser formado. Então você tem um hiato aí entre o garoto e o jovem que começa a se tornar um leitor, mas depois não continua sendo um adulto leitor. Eu acho que essa é uma grande questão. Então, Regiane, nós temos uma demanda reprimida forte? Eu acho que a gente tem uma fase que é anterior à leitura digital, que é realmente a formação de novos leitores. Então você imagina um país com índice de leitura baixíssimo, e aí, em tese, as pessoas estão imaginando que o e-book vai vir para poder resgatar esses leitores ou para seduzir esses leitores. Eu acho efetivamente que isso não vai acontecer. Eu acho que o e-book vai funcionar para quem já é leitor, para quem pesquisa muito, para quem, por exemplo, vai fazer um trabalho e tem que carregar... quem vai fazer uma pesquisa tem que carregar 20 livros. Você imagina o conforto, que é você ter esses... Praticidade. Praticidade. Agora, eu não acredito que os neo-leitores, os novos leitores, que eles vão começar a ler... Não sei, eu posso estar enganado. O que eu acho é que está muito cedo para a gente fazer qualquer prognóstico. Há muitas pessoas no mercado que acham que daqui a uns anos não vai existir mais livraria física. Eu acho isso inimaginável, porque hoje as livrarias se tornaram espaços de lazer. Elas cumprem um pouco a função das antigas bibliotecas, onde as pessoas iam para se encontrar, debater, tomar um café, inclusive. Conversar sobre livro. Então essa é a função da livraria, por isso que elas estão cada dia mais lindas, assim, mais confortáveis, né? Como é a busca por títulos? Então, o que a gente tem hoje na editora é um departamento de planejamento editorial mais efetivo. No caso dos segmentos das coleções ligadas à academia, à universidade, a gente tem um coordenador, vamos chamar de um diretor de coleção para cada coleção, e ele se encarrega de trazer novos títulos, de avaliar esses títulos, de encaminhar para pareceristas, de encaminhar para o conselho editorial, que praticamente todas as coleções têm um conselho editorial. E obviamente que a gente acredita que esses livros estão sendo escolhidos pelas pessoas que estão habilitadas a escolher esses livros. Existe um outro segmento, que é esse segmento que está começando agora mais efetivamente, de livros de interesse mais geral, que a gente está publicando inclusive pelo selo Gutenberg. Bom, esses livros estão sendo, a maioria deles, buscada fora do Brasil. Então a gente tem um diretor de planejamento que está sempre visitando feiras internacionais, e aí as mais importantes são a de Londres e a de Frankfurt, na Alemanha. E isso está se ampliando com algum sucesso. Também estamos entrando agora, além de contratar livros de fora, investir em tradução, publicar esses livros aqui, também tem uma outra modalidade muito interessante, que é você comprar produtos, digamos em coedição. A editora nos vende projetos, a gente faz a tradução, encaminha o texto e a diagramação. Essa editora imprime na China ou em algum outro lugar para várias editoras. Já manda o produto impresso, pronto. Regiane, muito obrigado por essa conversa inicial. A gente já continua e a gente quer falar um pouquinho agora sobre a Gutenberg, ok? Você aí, aguarde para o próximo vídeo.